Depois que um bebê elefante é separado de sua mãe, ele aprende a usar as suas enormes orelhas para voar e poder encontrá-la, mas um ambicioso empresário decide comprá-lo para ser a nova atração do seu parque de diversões. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Dumbo de 2019, então preparem-se, é hora do recap! Na Flórida de 1919, um trem leva o famoso circo dos irmãos Médici para várias cidades dos Estados Unidos. Sua próxima parada é na cidade de Joplin, onde dois irmãos, Joe e Millie, aguardam seu pai, Holt Ferrier, voltar da guerra. Ele finalmente chega no segundo trem, porém seus filhos ficam chocados ao ver que Holt perdeu um dos braços na batalha. Mesmo assim, a família se reúne outra vez e vão encontrar os seus amigos no circo. Depois de falar com os colegas, Holt encontra o seu antigo chefe, Max Medici. Ele pede ao dono do circo para voltar ao seu trabalho de domador de cavalos. No entanto, Max precisou vender os animais devido a problemas financeiros. Mesmo assim, ele oferece outro emprego para Holt, cuidar de seus elefantes. Mais precisamente, ele deve tomar conta de uma fêmea que está prestes a ter um bebê. Apesar de não gostar da ideia, Holt aceita o serviço para sustentar os filhos, principalmente porque sua esposa Annie morreu recentemente de uma doença. No dia seguinte, ele vai até um dos vagões para iniciar o trabalho, mas a elefanta chamada de Senhora Jumbo não quer sair. Um dos funcionários do circo, chamado Rufus, a trata com violência e usa a força para expulsá-la do vagão. Essa atitude deixa Holt furioso e ele dá um soco no demente para que ele deixe de maltratá-la. Logo em seguida, Holt escuta um barulho vindo por debaixo da palha. Ao olhar mais de perto, ele encontra o filhote da Senhora Jumbo, o que explica o motivo da elefanta não querer sair do vagão. Holt tenta tirar o filhote dali, mas o elefante dispara um jato de água na sua cara e em seguida corre para fora do vagão. Todos do circo, incluindo Max, se reúnem diante do bebê elefante. Porém, para surpresa deles, o pequeno filhote nasceu com orelhas enormes. Vendo isso, Rufus começa a caçoar do elefantinho, mas sua mãe se enfurece e joga o sujeito em um barril cheio de água. Enquanto mãe e filho se reúnem, Max ordena a Holt que ele dê um jeito de esconder as orelhas do bebê. Do contrário, o circo será motivo de chacota. Horas depois, Joe e Millie vão brincar com um pequeno elefante que está escondido em sua tenda. A garota leva uma pequena gaiola em forma de circo, onde ficam 3 ratinhos brancos, incluindo um que usa chapéu e uma jaqueta. Millie dá amendoim para os ratinhos e tenta dar um para o bebê elefante, mas suas orelhas o impedem de pegá-lo. Vendo isso, os irmãos tentam ensiná-lo a empurrar as orelhas com sua tromba. Para isso, Joe pega uma pena, assopra e pede que o bebê faça a mesma coisa. Porém, ao tentar fazer isso, o elefante suga a pena e solta um espirro tão forte que é empurrado para cima. Nesse mesmo momento, o bebê consegue planar por alguns segundos graças às suas orelhas. Ao verem isso, Joe e Millie avisam ao seu pai o que o bebê elefante pode fazer, mas Holt apenas diz para eles não se aproximarem do animal. Mais tarde, o circo finalmente abre para o público, com seus artistas fazendo apresentações em suas tendas. Só que a grande atração da noite está prestes a começar no palco principal, o show dos elefantes. Enquanto Max apresenta os artistas, Holt consegue esconder as orelhas do pequeno elefante com um chapéu de bebê. Depois disso, ele é colocado em um carrinho e é exibido para toda a plateia. Tudo está indo bem até que o bebê olha para uma mulher que usa um chapéu de pena e o puxa com sua tromba. O problema é que isso faz espirrar outra vez e seu disfarce é revelado. O público olha para o elefante no meio do palco e todos começam a rir de suas enormes orelhas. Para piorar, um dos espectadores viu que o espirro do bebê fez com que as letras do carrinho caíssem,
formando a palavra Dumbo. Todos então o chamam por esse nome e começam a rir e jogar comida no filhote, por causa de sua aparência. Não fosse ruim o bastante, Rufus vai até a tenda da senhora Jumbo e diz que seu filhote está sendo humilhado para provocá-la. Enfurecida, a elefanta entra no palco principal para proteger Dumbo. Holt tenta acalmá-la, só que Rufus aparece em seguida e ameaça a elefante com seu chicote. Por causa disso, a senhora Jumbo bate com as patas no chão, o que causa um tremor em todo o circo. As pessoas na plateia se desesperam, enquanto que a elefanta, sem querer, derruba uma das toras de sustentação do circo, que cai em cima de Rufus. Apesar de toda essa confusão, Dumbo e sua mãe não se machucaram. No entanto, a elefanta é mantida presa em um dos vagões, por causa de seu comportamento no show. Minutos depois, Dumbo vai ao encontro de sua mãe, mas ele não pode entrar em sua cela. Então a senhora Jumbo aparece pela janela e usa sua tromba para confortar o seu filhote. Na manhã seguinte, Max diz ao vendedor da elefanta que a leve de volta, pois ela só causa problemas. Ele concorda e a senhora Jumbo é mandada embora, o que deixa Dumbo desesperado, mas o pobre filhote não pode fazer nada para impedir. Mais tarde, Joe e Millie vão visitar Dumbo, que ainda está triste por ter perdido a sua mãe. Os irmãos despejam um saco de amendoins para ele comer, e de dentro do saco sai uma outra pena. O elefante a suga com sua tromba e dá mais um espirro, que o faz voar dentro do vagão. Ao confirmar que Dumbo é capaz de voar, Millie tem uma ideia: ensinar o elefante a voar e se apresentar no circo, pois com o dinheiro dos ingressos, eles poderão comprar a senhora Jumbo de volta. No outro dia, Dumbo é levado para participar de uma apresentação com os palhaços bombeiros. Durante o show, o elefante sobe em um elevador e deve sugar a água com sua tromba para apagar o fogo do cenário. Dumbo faz tudo certo e a apresentação é um sucesso. No entanto, um dos palhaços arremessa o seu chapéu, que atinge acidentalmente a máquina de fogo, e o cenário é coberto pelas chamas. Por causa disso, Dumbo fica preso no topo e não tem por onde fugir. Nesse momento, Millie pega uma pena e sobe a escada até alcançar o elefante. Ao chegar no topo, ela entrega a pena e pede que Dumbo voe para se salvar. No mesmo instante, a corda que prendia a escada é queimada e a garota começa a cair, mas por sorte ela é salva pelo barril de água. Em seguida, Dumbo tenta criar coragem para saltar e voar, mas o cenário começa a desmoronar e ele cai do alto. Quando tudo parecia estar perdido, o elefante suga a pena que Millie lhe deu e começa a voar por todo o palco. A sua habilidade incrível faz todos ao redor se impressionarem, menos um grupo de garotos que caçoam do elefante. Para revidar, Dumbo pega mais um pouco de água com sua tromba, voa na direção dos meninos e dá um belo banho em todos eles. Depois dessa apresentação, Dumbo se torna o maior sucesso do circo e vai parar nas matérias do jornal. Longe dali, um empresário misterioso lê a notícia sobre o elefante que voa e parte imediatamente para procurá-lo. Na manhã seguinte, todos comemoram que os ingressos do circo estão esgotados e Dumbo é bem tratado por todos. De repente, um som semelhante ao de um elefante é ouvido e Dumbo acredita ser a sua mãe. Infelizmente, o som vinha de um carro que trazia o misterioso empresário, o Sr. Vanderveer, e a trapezista chamada Colette. O motivo da visita é conhecer Dumbo e fazer uma proposta comercial. Vanderveer oferece a Max um lugar em seu parque temático, o Dreamland, para que assim os dois possam aproveitar os lucros do sucesso de Dumbo. Sem pensar duas vezes, o dono do circo concorda, pois assim todos os seus problemas financeiros estarão resolvidos. Com tudo acertado, Max e os membros do circo chegam ao parque, onde são recebidos
com uma grande festa. Porém, Dumbo é levado para um local onde será treinado, enquanto Holt e seus filhos vão morar em uma mansão luxuosa dentro do parque. Em seguida, Vanderveer leva Max, Holt e seus filhos até um estábulo. O empresário promete ao veterano de guerra que ele terá de volta o seu show com os cavalos, desde que consiga fazer Dumbo voar outra vez. Além disso, Vanderveer exige que o elefante leve Colette junto quando voar no palco. A trapezista não concorda com a ideia, mas o empresário quer que isso seja feito de qualquer maneira. Depois dessa conversa, Colette se reúne com Dumbo para iniciarem os treinamentos. Ela pede ajuda a Joe e Millie, que revelam um segredo para o elefante voar, ter sempre uma pena por perto. Joe então pega uma e entrega a Colette, que a usa para atrair o elefante até uma gangorra. Quando Dumbo sobe em um dos lados dela, Colette é arremessada pela gangorra em direção a um dos trapézios. Ela mostra suas habilidades como trapezista e logo em seguida, Dumbo mostra o seu dom de voar. Segundos depois, Colette perde o elefante de vista e quando o encontra, Dumbo perde o controle e se choca com ela. Felizmente, os dois caem na rede de segurança. Ao ver isso, Holt percebe que ainda é preciso muito treino para que Dumbo e Colette possam voar juntos. No fim do dia, Vanderveer aparece para saber se o treinamento está dando certo. Ele insiste que a apresentação tem que estar pronta logo, pois os ingressos do show já estão esgotados. Então, Millie e Joe decidem treinar Dumbo mais uma vez. Eles pedem para que o elefante corra em direção à pena, enquanto Colette tenta subir nele. Depois de algumas tentativas, o elefante deixa a trapezista montar nele, e então os dois voam juntos pela primeira vez. Ao ver isso, o Sr. Vanderveer fica impressionado e espera que o espetáculo seja um enorme sucesso. Na grande noite, Dumbo e Colette esperam sua vez, que será depois da apresentação das bailarinas. Quando chega o grande momento, o elefante é levantado por uma plataforma até o topo e Colette é levada logo em seguida. Tudo está indo de acordo com o ensaio, porém Millie percebe que a rede de segurança não foi colocada e avisa ao seu pai. Holt questiona os ajudantes do palco, mas eles dizem que isso foi ordem do Sr. Vanderveer. Do alto da plataforma, Colette também percebe que a rede não está lá, mas ainda assim segue com seu número. Ela entrega a pena a Dumbo e pede que ele voe. No entanto, suas mãos estavam cobertas de pó e isso fez o elefante espirrar e se desequilibrar da plataforma. Para piorar, Colette escorrega e quase cai da plataforma, mas consegue se segurar no traje de Dumbo. Ao ver que ela está prestes a cair, Holt joga uma corda e a trapezista consegue se segurar nela antes que seja tarde. Mesmo assim, os problemas não acabaram e Dumbo também está para cair na plataforma. Seus gritos de desespero fazem os animais do parque ficarem agitados, incluindo uma elefanta presa em uma cela. Dumbo não consegue se segurar, mas antes de cair, ele leva a pena perto dele e consegue sugá-la com sua tromba. Graças a isso, o pequeno elefante cai, mas levanta voo por todo o palco, o que deixa a plateia muito impressionada. Salvo do perigo, o elefante continua a voar e se prepara para fazer as 5 voltas, como foi combinado nos ensaios. Entretanto, ele ouve os gritos da elefanta na cela e foge do palco para procurar de onde eles vêm. No lado de fora, Dumbo voa em disparada até outra parte do parque, a Ilha do Pesadelo. Ao chegar lá, o elefante encontra vários animais presos em celas, até chegar na mais distante do local. Ao se aproximar dela, ele reencontra a Senhora Jumbo, que está sendo mantida presa como uma atração do parque. Infelizmente, mãe e filho são separados outra vez, quando
quando Vanderveer e seus homens chegam no local e levam Dumbo de volta. Minutos depois, o público dentro do circo começa a sair, revoltado pela interrupção do show. Além disso, um dos financiadores diz a Vanderveer que não iria investir em seu parque até que a apresentação do elefante voador esteja pronta. O empresário então volta ao seu escritório apenas para encontrar Colette, furiosa por ter sido colocada em perigo, junto a Holt e seus filhos. Millie aproveita a chance e explica a Vanderveer que tudo isso aconteceu porque Dumbo ouviu o chamado de sua mãe. A garota pede para que o dono do parque deixe ele e a senhora Jumbo unidos outra vez, mas o velho se recusa, pois acha que nem o filhote nem a mãe o obedecerão depois disso. A conversa é encerrada e Vanderveer volta para o seu carro, onde seu ajudante o aguarda. Ele ordena que a senhora Jumbo seja sacrificada, mas o ajudante acha a atitude repulsiva e se recusa. Logo em seguida, Holt aparece e tenta convencer o dono do parque a mudar de ideia. Millie também insiste para que Dumbo e sua mãe fiquem juntos, mas Vanderveer não se importa com isso e vai embora. No dia seguinte, as notícias ruins continuam e Vanderveer chama Max ao seu escritório. Ele ordena que o dono do circo demita todos os seus funcionários, pois não há trabalho para eles em Dreamland. Max não aceita essa ideia, mas não tem outra escolha e precisa se separar de sua equipe. Mais tarde, todos os integrantes do circo se reúnem na tenda de Dumbo e encontram um animal, desanimado por ter perdido sua mãe outra vez. Holt chega logo em seguida e descobre o que aconteceu aos seus colegas e ao pequeno elefante. Segundos depois, o ajudante de Vanderveer aparece no local e alerta sobre o plano do seu chefe em eliminar a senhora Jumbo. A notícia deixa Joe e Millie ainda mais preocupados com o futuro de Dumbo, pois ele não quer mais voar enquanto sua mãe estiver em perigo. Então, Holt convoca todos para salvarem a senhora Jumbo e libertá-la de Dreamland, junto ao seu filhote. Quando a noite chega, mais uma vez o espetáculo de Dumbo e Colette será realizado no palco. Essa será a última chance de Vanderveer conseguir o financiamento para o seu parque, e Holt aproveita para colocar o seu plano em ação. Enquanto isso, uma das funcionárias do circo está na Ilha do Pesadelo, vestida de sereia, e começa a cantar sozinha. Nesse momento, dois guardas que passavam por perto vão até lá e pedem para a mulher se retirar do local. No entanto, quando os guardas chegam mais perto, a mulher agarra um deles e ambos caem na água. O outro tenta ajudar o seu colega, mas o demente também é puxado pela sereia. Depois disso, seus colegas aproveitam a chance para entrar no local, mas ele está fechado com grades de ferro. Mesmo assim, o homem forte do circo usa toda a sua força para mover as barras. Dentro da Ilha do Pesadelo, os homens de Vanderveer levam a senhora Jumbo até um caminhão para sacrificá-la. Ao mesmo tempo, o homem forte consegue mover as barras o suficiente para que seu colega passe por elas e abra os portões. Em seguida, dois deles vão até o painel de controle, ativam a neblina artificial e desligam todas as luzes. Isso cria um cenário de terror que deixa os homens de Vanderveer assustados, mas ainda assim eles vão ver o que está havendo. Sem que eles percebam, os membros do circo conseguem entrar escondidos no caminhão e levam a senhora Jumbo embora. Os vilões tentam impedi-los, mas eles conseguem atravessar o portão de ferro e seguem para a saída de Dreamland. Enquanto essa fuga ocorre, no palco principal, Dumbo é colocado na plataforma e levantado até o topo do circo, seguido por Colette. A apresentação continua, mas um dos homens de Vanderveer encontra o seu chefe e o avisa de que a senhora Jumbo foi roubada pelos empregados do circo. Vanderveer desconfia que Max está por trás disso e ordena que ele o ajude a resolver essa situação. Ao saírem das arquibancadas, o empresário vê Joe e Millie no palco e vai atrás deles para saber o que estão tramando. Max fica para trás e vê Holt indo para fora do palco
ele o encontra escalando a parte externa do circo, mas nesse instante dois guardas surgem e mandam o sujeito descer imediatamente. Por sorte, Max diz aos guardas que Holt é o ajudante de manutenção de Vanderveer. Eles acreditam nessa história e vão embora, enquanto Holt continua a subir até o topo do circo. Enfim, é chegado o momento do espetáculo em que Colette e Dumbo voam juntos. Mesmo inseguro, o elefante decide fazer isso por sua mãe, e então os dois saltam da plataforma e voam pelo palco. Nesse momento, Holt consegue escalar o topo e usa sua faca para fazer uma abertura na lona. Graças a isso, Dumbo e Colette voam em alta velocidade e conseguem escapar pela passagem. Em seguida, a dupla vai até a central de controle do parque. Colette tenta ativar a alavanca que abre os portões, mas o controlador a impede de fazer isso. Dumbo então começa a ativar as alavancas ele mesmo e abre os portões, o que permite aos membros do circo escaparem do parque, junto com a Senhora Jumbo. Depois disso, o pequeno elefante continua a mexer nas alavancas e desativa toda a energia do parque. Ele e Colette decidem fugir, mas Vanderveer chega no local e tenta impedi-lo. Mesmo assim, a dupla consegue escapar em segurança, enquanto o velho tenta reativar o seu parque. Porém, ele entra em pânico e começa a mexer em tudo no painel, o que sobrecarrega o sistema elétrico. Por causa disso, várias partes do parque começam a pegar fogo. No meio da confusão, um dos homens de Vanderveer corre atrás de Joe e Millie, que fogem até o palco e procuram por seu pai. Entretanto, o vilão consegue alcançar os dois e os forçam a dizer onde Dumbo está. Joe tenta ajudar a sua irmã, mas o sujeito o derruba no chão. Por sorte, Holt chega a cavalo no local e laça o vilão com uma corda. Logo depois, ele manda o cavalo ir embora, levando o demente junto, enquanto ele fica para ajudar os seus filhos. Os três então correm em direção à saída, mas o fogo começa a se alastrar e a saída é bloqueada. Longe dali, Dumbo e Colette reencontram seus amigos no circo, mas percebem que os Ferrier não retornaram. Vendo que seus amigos estão em perigo, Dumbo reúne sua coragem e parte para salvá-los. O pequeno elefante pega um pouco de água com sua tromba e atravessa a entrada do palco. Em seguida, ele usa a água para apagar um pouco do fogo e os quatro conseguem passar. Porém, a pena que Dumbo usava para voar é queimada pelo incêndio. Do lado de fora, Vanderveer vê Dumbo e seus amigos fugirem do parque. Holt pede que o elefante leve seus filhos embora, mas Dumbo acha que não vai conseguir voar sem sua pena. Millie então pega o colar com a chave que sua mãe lhe deixou e diz que assim como o elefante não precisa da pena, ela não precisa da chave para lembrar de sua querida mãe. Isso ajuda o elefante a voar sem precisar de ajuda e leva os irmãos para um lugar seguro. Depois disso, Holt pega um cavalo e se prepara para fugir de Dreamland. Vanderveer aparece e tenta impedi-lo, mas é inútil, pois o seu grande parque está completamente destruído pelas chamas. Minutos depois, Colette e os membros do circo se reúnem em um porto, junto com a Senhora Jumbo. Em seguida, Dumbo retorna com Joe e Millie, seguidos por Holt. Com todos reunidos, eles decidem mandar Dumbo e sua mãe para um lugar seguro. O pequeno elefante se despede de todos os seus amigos e vai embora no navio. Dias depois, Max anuncia o retorno do seu circo, que agora conta com novas atrações. Dentre elas, Millie criou um projetor que mostra Dumbo voando com suas orelhas, enquanto Holt volta a cavalgar ao lado de Joe e Colette. O circo mais uma vez se torna um grande sucesso, graças à ajuda de Dumbo, o elefante voador. Enquanto isso, ele e sua mãe aproveitam uma bela vida na floresta distante, ao lado de outros de sua espécie. Agora completamente confiante em seu dom, Dumbo voa pelos céus livremente. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!